Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa playlist das melhores partidas do Magnus Carlsen. E aqui ele está de brancas jogando contra o Wang Yue. Essa partida, se não me engano, foi no ano de 2010, tá bom, pessoal? Confirmado. E é considerado uma das melhores partidas aí da carreira de Magnus Carlsen. Muito obrigado também pelos inscritos que estão sugerindo aí as partidas do Magnus Carlsen, né? Se você considera aquela partida uma das melhores aí do Magnus Carlsen, faça essa sugestão também. Não existe uma ciência exata, né? É aquelas que todo mundo gosta e a gente pode falar e considerar que são as melhores do Magnus Carlsen, beleza? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada então que essa partida é bem legal. Magnus Carlsen abre aqui com o peão do rei E4, E5 aqui pelo Wang Yue, F4, olha só que interessante, o Magnus Carlsen vai para o gambito do rei aqui, inspirado pelos jogadores românticos. E aqui o Wang Yue responde à altura, o contra-gambito Falkbeer. Esses nomes são legais, né? O contra-gambito Falkbeer aqui pelo Wang Yue. E vamos ver como é que então o Magnus Carlsen vai jogar isso. Olha só, E por D5 e aqui E por F4. Cavalo em F3 pelo Magnus Carlsen, cavalo em F6, bispo C4, cavalo por D5, protegido aqui pela dama, roque simplesmente, então o Magnus Carlsen se apressou aqui em fazer o roque, a partida segue com bispo em E7, protegendo aqui o rei, também preparando para dar roque, e agora bispo por D5, dama por D5, e o Magnus Carlsen faz isso para ganhar um tempo aqui nessas horas, tempo é muito importante, cavalo C3 desenvolvendo aí com o tempo sobre a dama, dama em D8 e aqui D4, mais um lance que ganha um tempo, porque ele ataca agora o peão aqui de F4. As pretas estão com o peão a mais, é hora de devolver material e colocar o rei em segurança, roque aqui pelo Wang Yue, e aqui bispo por F4 pelo Magnus Carlsen, tá tudo igual, 6 peões para cada um. A diferença é que o Magnus Carlsen aqui tem um peão central e uma coluna F semi-aberta maravilhosa. A partida segue com bispo em F5 e agora dama em E2, conectando as torres, completando o desenvolvimento, fazendo como manda o manual, né? Bispo em D6, bispo por D6, dama por D6 e agora cavalo aqui em B5, atacando a dama, atacando o ponto de C7, dama D8 protegendo e percebam como de uma maneira muito simples e de uma maneira muito tranquila, o Magnus Carlsen conseguiu um desenvolvimento melhor. Tem um peão central, né? As peças das negras estão, muitas delas ainda não desenvolvidas. Muito interessante observar isso. C4 aqui pelo Magnus Carlsen, A6 atacando o cavalo. O cavalo volta para C3 e finalmente o desenvolvimento aí do cavalo com o cavalo em D7. Torre de A em D1, bispo em G6 e aqui dama em F2, essa dama vai ter que sair daí de qualquer maneira, a torre tá vindo, então torre E8 e agora H3 aqui pelo Magnus Carlsen, torre em C8, torre de F em E1, torre por E1 cheque, torre por E1 e aqui C6 simplesmente pelo Yang Wei. E a gente tem um tema acontecendo aqui no tabuleiro que é muito interessante de observar. As pretas têm uma maioria de 3 contra 2 peões aqui na ala do rei, e o Magnus Carlsen tem uma maioria aqui de 4 contra 3, tá? Aqui sendo um peão central, considerando aqui a ala da dama, né? E aqui o que fica visível no momento é essa maioria aqui local, né? De 2 contra 1. Muito interessante, o Magnus Carlsen aproveita isso e já faz o lance D5 na expectativa aí de criar um peão passado. Esse peão vai ficar isolado, mas ele vai ser um peão passado. Muito legal essa estratégia aqui do Magnus Carlsen. Esses e outros temas, tá, pessoal? Peão passado, peão isolado, você encontra nos cursos da Academia Xadrez Brasil, xadrezbrasil.com.br. A partida seguiu aqui com cavalo em F6 e agora colocando ataque aqui. Existem 3 ataques já aqui no peão de D5, então dama em D4 aqui pelo Magnus Carlsen, colocando mais uma proteção. C por D5, cavalo por D5, cavalo por D5 e C por D5, e a gente tem então essa estratégia bem arriscada do Magnus Carlsen do peão passado, mas é um peão isolado, aqui vai ser alvo de ataque das negras, e as negras fazem o que manda o manual, bloquear o peão passado. Bloquear com a dama é um certo desespero. A dama é muito valiosa para ficar na função de bloqueio de peão, mas é o que temos, né? Aqui a partida segue com o cavalo em E5 e agora torre em E8, colocando uma cravada aqui nesse cavalo. Ele não pode sair daí, senão tá caindo a torre. Como proteger a torre? Torre em E3, encostando a torre aqui na dama. Agora a torre está protegida. Torre D8, colocando pressão no peão central. E agora um lance fantástico aqui do Magnus Carlsen, cavalo C4, olha só, atacando a dama.
Fala, poxa, mas aí não dá para capturar esse peão? Não dá, porque tá levando checkmate, né? Se capturasse aqui, não foi o lance jogado, simplesmente dama aqui e depois de torre toma, a torre entrando aqui com checkmate em E8, né? Então, cavalo C4, um lance preciso aqui do Magnus Carlsen. A partida seguiu com dama em F6, propondo a troca aí das damas. E torre em E5 aqui pelo Magnus Carlsen. Vejam que interessante, evitando aí a troca de damas, colocando mais uma proteção no centro. A partida seguiu com H6, dando aquele respiro para o rei. E agora D6, o Magnus Carlsen vai avançando, vai dando certo a estratégia aí do peão passado. Bispo em F5, segurando o peão. E agora a partida seguiu com... vou comentar um lance aqui, né? Muita gente pode estar pensando, por que não aqui o lance B5, atacando o cavalo, e depois o peão de D6 está caindo, né? É um lance natural, um lance lógico, se você pensou nisso, parabéns. Mas na verdade esse lance ele não é possível aqui por conta de D7 imediatamente. Legal, né? E aí esse peão toma cavalo, simplesmente torre em E8, dando cheque. Percebam que a torre não pode capturar a torre, senão o peão está recapturando e promovendo para a dama. E as brancas vão na sequência trocar damas e capturar a torre, tá? Então, por exemplo, rei em H7, dama por F6, G por F6 e torre por D8. Com um final vencedor aí para as brancas, tá? Então, por isso que não era possível nessa posição fazer o lance B5. Por isso que aqui o Wang Yue jogou primeiro o bispo em F5 e agora sim está ameaçando B5, mas a partida seguiu simplesmente aqui com o cavalo B6, mais um lance muito bacana aqui do Magnus Carlsen, se aproveitando de que a dama não pode capturar o peão porque ela está escrava defendendo aqui o bispo, né? Então, por exemplo, dama aqui por D6 não foi o lance jogado. Bom, aqui simplesmente tem uma questão tática, torre E8 aqui seria suficiente para vencer, né? Torre E8, torre por E8 e dama por D6, tá bom? Então, cavalo B6 aqui, um lance muito preciso e não daria para jogar torre também por B6, aqui por conta de cavalo em D5, olha só, esse lance seria muito forte. A dama estaria ameaçada, né? E aí se jogasse, por exemplo, dama aqui em D8 ou qualquer lance, está caindo o bispo, né? Então não tem como a dama sair daí continuando protegendo o bispo, né? Ela não pode vir para G6 por conta de cavalo aqui. Bom, torre em F5 primeiro e depois aqui de dama por F5, cavalo cheque, a rei em F8, cavalo aqui por F5 e depois de torre por D4 e cavalo por D4 seria um final também vencedor para as brancas. Legal, né? Por isso que essa partida aí ela é considerada uma das melhores do Carlsen, realmente aqui na corda bamba, né? Não tem jeito de capturar esse peão aqui passado. A partida seguiu com o bispo em E6 e agora D7, avançando aí com o peão passado. Rei em H8, A4, Magnus Carlsen com a posição estável, vai melhorando a posição das suas peças de G6, dama em C3, rei em G7 e agora A5, vejam que perfeição, né? O peão protegendo a dama protegendo o peão protegendo o cavalo, a dama dando suporte para a torre, o cavalo dando suporte para o peão passado. É uma harmonia completa aqui entre as peças. A partida seguiu com H5 e agora simplesmente H4, se aproveitando do fato de que a dama não pode largar aqui, abandonar a diagonal aqui de casas escuras, senão a torre está capturando o bispo com cheque descoberto. Legal, hein? Então a partida seguiu aqui com torre por peão, aqui não teve jeito, o Wang Yue teve que capturar esse peão passado, porque qualquer outro lance aqui, vamos fazer qualquer lance aqui, rei G8, né? Aqui poderia seguir com dama D4, rei G7, rei H2, as pretas estão dominadas, né? Rei G8, por exemplo, e aqui cavalo D5 seria suficiente pro Magnus Carlsen vencer. Aqui depois de dama H8 ou dama G7, tá vindo dama em F4 com uma posição vencedora para as brancas, tá? Por conta do cavalo entrando em F6. E se jogasse qualquer outra coisa aqui, bispo por D5 viria torre aqui dando cheque, atacando a dama na sequência e depois de rei G7, dama por F6, rei por F6 e torre por D8, com um final melhor aí para as brancas também, depois de rei E7, por exemplo, a gente teria alguma coisa parecida com o que seguiu na partida, tá? Por isso que aqui o Wang Yue sabe disso e já aproveita e já captura esse peão. Então torre por D7, cavalo por D7, bispo por D7, dama D4, bispo em C6 e agora B4. Bispo em B5, rei em H2, bispo em A4, pouco a pouco o Magnus Carlsen continua melhorando aí a posição das suas peças e agora a torre D5 propondo aí a troca das damas.
Bispo C6 foi jogado, dama por F6, cheque, rei por F6. E a gente tem esse final, Magnus Carlsen torre contra o bispo do Yang Wei, com um peão a menos para as brancas. Será que dá para vencer esse final? Vamos ver. Torre em C5, rei E6, rei G3, F6, rei F2, bispo em D5, G3, G5. Vejam como o Magnus Carlsen tem todas as peças nas casas escuras, imunes aqui contra esse bispo de casas claras. G4 agora, o Magnus Carlsen vai para essa ideia sensacional de criar um peão passado. H para o G4 e agora H5. O Magnus Carlsen tem um peão passado na coluna H, perigosíssimo. Bispo em E4, segurando o avanço. Torre em C7, colocando sobrecarga sobre esse bispo. Esse bispo vai ter que ficar protegendo os dois lados do tabuleiro. Está sobrecarregado. F5, H6, F4. As pretas também agora tem um batalhão de peões passados e conectados avançando. A posição é perigosa. O Magnus Carlsen segue com H7, mas agora G3, cheque. Rei E1 e F3. Olha só, as pretas também estão avançando com seus peões. H8 promovendo para a dama. F2, cheque. Rei E2 e aqui bispo D3 pelo Yang Wei. Olha só a reação aqui, né? Se o rei capturar o bispo, o peão promove para a dama com cheque. O Magnus Carlsen prefere evitar essas complicações e joga simplesmente rei E3. E nessa posição o Yang Wei abandona aí a partida, né? Abandona porque uma possível continuação aqui seria F1 promovendo para dama. Para cavalo não presta, tá? Não tem muito sentido. Vai dar um cheque, ganhar um tempo, mas o melhor seria a dama mesmo. Mas aqui viria a dama E8, cheque, rei F5, dama D7. Esse rei aí tá muito exposto, né? Rei E5, dama E7, rei F5, torre C5, rei G4, torre por G5, rei H4, torre G6. Isso aqui é um cheque. Rei H3, torre H6, cheque, rei G2, dama por B7, cheque, e aqui acabou, né? Esse rei tá levando checkmate, só dá pra cobrir aí com peça. Bispo, cobre com a dama e depois a torre entra com checkmate, tá? Então não teria jeito realmente, por isso que depois de rei E3 aqui, o Yang Wei abandonou a partida. Que partida, hein? Que final, que emoção nessa partida. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com e olha só. Muito legal a precisão de ambos os jogadores. 98,9% de precisão para o Carlsen, 95,4% para o Wang Yue. E aqui, olha só, 3 imprecisões do Carlsen e só a partida toda, né? E o adversário dele, 4 imprecisões, 3 erros, uma gafe, né? Errou um pouco mais. 40 dos lances foram os melhores, praticamente todos os lances que o Magnus Carlsen fez, a maioria deles foram os melhores lances, né? Muito legal. Vamos voltar aqui no tabuleiro e olhar algumas coisas interessantes. Aqui nessa posição, bom, analisamos dama por D5, né? Vimos que não dava realmente. Outra possibilidade aqui, já vimos também o B5, que eu queria ter comentado. Aqui, dama por D6, comentamos, né? Torre por D6 também não dava. Vamos seguindo, D7, vamos ver onde é que o adversário aqui perdeu a mão, né? Foi muito legal essa sequência. Realmente não teve jeito aqui, né, para as negras. É muito difícil descobrir onde é que foi o problema efetivamente, né? Aqui as brancas foram ficando melhores e dominaram, né? H4 foi um lance que exclama aí. Torre por D7, né? Não tem outro jeito, tem que ir para esse final. Aqui realmente, se quisesse, poderia postergar um pouquinho com rei G8 e tudo mais. Legal, né? Legal demais essa partida. Uma vitória incrível aí do Magnus Carlsen. É por isso que é considerada aí realmente uma das melhores aí da partida da carreira de Magnus Carlsen. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!